A paz, meus amados, é uma grande satisfação estar aqui reunidos com vocês, né, mesmo dessa forma remota, mas graças a Deus que nós temos, né, como o Maurício falou, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo mais com o Senhor, né, e podendo deixar Ele crescer em nós, né, e que nós possamos diminuir. A, a palavra de hoje à noite, né, que o Senhor falou comigo, tem o título de Até que Nada Mais Importe. Ou seja, nada nesse mundo, né, é mais importante do que o Senhor. Quando nós nos entregamos nossa vida ao Senhor, quando reconhecemos Ele como Senhor, né, das nossas vidas, nós começamos uma transformação, né, começamos a mudar, deixarmos que o Senhor nos mude. E desejamos cada vez mais buscar a Ele, conhecer esse Deus maravilhoso que nos resgatou e que nos ama de uma forma incondicional. E quando a gente tem essa busca pelo Senhor, a palavra de Deus nos mostra o que nós devemos, né, ou como nós devemos agir ou enxergar, né, as outras coisas que nós temos à nossa volta. E quando a gente lê em Filipenses 3, de 7 a 8, diz: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo que nós temos à nossa volta, tudo aquilo que nós convivemos, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, que nós podemos ver, nada disso realmente importa, né? Tudo aquilo antes de nós conhecermos o Senhor, que nós considerávamos como coisas preciosas, como lucro para a nossa vida, nós precisamos ver que isso, perto do Senhor, não tem importância. Porque Deus é o mais importante que nós temos na nossa vida. Deus tem que ser o foco da nossa vida. Deus tem que ser a pessoa que nós mais buscamos de manhã, à tarde e à noite. Não significa que Deus quer que a gente seja negligente, né, com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, né, no nosso trabalho ou qualquer uma dessas coisas. Mas Ele quer que Ele seja o foco, que Ele seja a principal coisa da nossa vida, a parte mais importante da nossa vida. Né? E quando nós buscamos o Senhor, existem formas, né, e modos que o Senhor se alegra, né, e se agrada de como nós buscamos, né? Só que infelizmente, né, no dia a dia, da forma como nós somos muitas vezes criados, como nós somos instruídos, né, muitas vezes no trabalho, né, tudo é baseado em performance, né? A gente sempre quer ser melhor, a gente sempre quer fazer mais, né? Eu nem acredito que eu vou fazer essa comparação, né? Mas se a gente pegar um jogador de futebol, um centroavante, né? Como que você sabe o quão ele está bem, o quanto ele está realmente ganhando para o time? Quanto mais gols ele faz. Quanto mais gol ele faz, mais importante, mais decisivo e melhor da perfeição ele está. E muitas vezes a gente olha, né, para Deus, na nossa busca diária por Deus, e a gente vê da mesma forma, né? Como que a gente verifica a nossa performance? É de acordo com quantas horas de oração eu faço por dia, né? Não pensando no quanto isso vai ser bom, mas porque eu quero sempre fazer mais horas do que eu fiz no passado. Então, se até ontem eu orava 10 minutos, então eu hoje vou começar a orar 15. Se depois eu oro 15, eu vou passar para 20 e assim sucessivamente. Essa performance que a gente vê como busca ao Senhor é sempre tentando fazer algo mais de forma mecânica, né, do que a gente fazia no passado. O mesmo se aplica, por exemplo, na leitura da Bíblia, né? Se antes eu lia um capítulo por dia, ou um versículo por dia, ou assim, né, como cada um, né, pode ter iniciado de uma forma,
no dia de amanhã eu vou ver com uma melhora da minha performance, uma melhora na minha busca do Senhor, quando eu estiver lendo 2 capítulos, 3 capítulos, um livro inteiro por dia. E aí a gente começa, né, sempre se comparar com o nosso eu anterior, com o quanto a gente precisa fazer para se sentir, né, nós nos sentirmos melhores, né, na busca pelo Senhor. E um último exemplo, né, que a gente pode pegar é a mesma coisa do jejum, né? Antes eu jejuava uma vez por semana, aí eu vou passar a jejuar 2 vezes. Qual foi o maior tempo que eu já fiquei de jejum? Foi 1 mês, 2 meses, então eu vou tentar sempre superar. Mas essa busca por performance não necessariamente é o que o Senhor se alegra, porque muitas vezes não é que a gente está fazendo realmente dedicado ao Senhor, mas simplesmente para nós acharmos que nós estamos nos sentindo melhor, mais próximos de Deus, né? Mas o Senhor, ele determina como é a busca por Ele, o que Ele deseja que nós façamos, né? O que Ele deseja que a gente alcance focando nele, né? E o padrão de busca no Senhor, né, é que primeiramente nós reconheçamos que nós não somos mais desse mundo, né? Quando nós entregamos nossas vidas a Deus, nós somos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus, né? E essa terra, esse lugar onde nós estamos hoje, não é mais o nosso lar, né? Nós estamos aqui como peregrinos, temporários, né? Nós estamos apenas de passagem, mas o reino de Deus é o nosso lar, é onde nós vamos estar, onde nós vamos realmente viver com Cristo, viver com Deus, né? Louvando, né, ao Senhor, né? Aprendendo com o Senhor, estando em comunhão com o Senhor e com os irmãos, né? Que estaremos todos reunidos. Lá é onde a gente deve focar, né? Lá é onde nós iremos estar. E para isso, então, nós temos que hoje, né, em tudo que nós fazemos, focar no reino de Deus, né? Nós devemos realmente olhar para as coisas celestiais e ver o que realmente importa, né? Aquilo que alegra o coração de Deus. Então, é importante sim ler a palavra, sim, é importante. É importante eu estar orando, né, tendo um tempo de qualidade com o Senhor, sim, isso é muito importante. O momento de jejum também, né, os dias que eu faço jejum, né, os momentos, eles também são importantes. Mas desde que isso tudo esteja direcionado para que eu possa crescer e que eu no Senhor e para que eu possa focar no reino de Deus. E não meramente para que eu pense que eu necessito fazer isso como uma obrigação. Porque não é uma obrigação, é uma forma de nós estarmos nos aproximando de Deus como filhos dele, como um pai que quer realmente se relacionar conosco. Então o nosso foco tem que ser esse, buscar o reino de Deus, buscar a vontade do Senhor e perceber que aquilo que a gente tem aqui vai passar. Em Colossenses 3, de 1 a 3, né, diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, como eu comentei, né, nós temos que focar naquilo, né, que está nas coisas de cima, no céu. E apesar dessa ordem tão explícita que nós temos na palavra, né, de que nós temos que buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, né, muitas vezes a gente acaba negligenciando, a gente acaba não vivendo isso, a gente acaba não praticando isso, né, não tendo no nosso coração essa vontade, né, e acabamos passando uma vida simples no Senhor, né, fazendo apenas o básico. O básico seria ir no culto, né, aos domingos, participar de uma vez ou outra da célula, mas não me envolver realmente na obra do Pai, não me envolver realmente na vontade de Deus, né? Deixar com que Ele me molde, deixar com que Ele me conduza, deixar com que o Espírito Santo fale conosco, né? E possa realmente nos usar, né, como canal de bênçãos aqui nessa terra, para ganhar mais vidas, para cuidar de vidas, para realmente nos importar com o perdido, né? E
E nesse ponto, a gente precisa realmente tomar muito cuidado. A gente precisa estar focado no Senhor. A gente precisa realmente deixar Ele nos conduzir. Mas para isso, né, a gente precisa passar tempo de qualidade com o Senhor, nós e Ele, deixando Ele falar. Não nos enchendo com coisas desse mundo, não perdendo tempo com coisas que são superficiais, com coisas que são passageiras, com coisas que não agregam valor nas nossas vidas com Cristo. E quanto mais a gente enche a nossa cabeça com as coisas desse mundo, menos espaço para as coisas de Deus vai ter. A nossa mente tem que ser renovada com a palavra diariamente. Mas, novamente, não em questão de performance, mas sim realmente para a transformação vir, para que Deus possa falar conosco. E essa busca tem que ser com todo o nosso coração. Como diz na palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Essa é a forma que Deus quer que nós, como filhos, nos relacionemos com Ele. De coração, com entrega, com vontade, né? Com dedicação. Não pode ser algo superficial. Não pode ser algo meramente como mecânico, né? Como comentei antes. Deus espera que nós o busquemos com todo o nosso ser, né? Com o nosso coração, com a nossa alma, né? Os nossos sentimentos, com todo o nosso entendimento, então também com o conhecimento que nós temos, né? E também com toda a nossa força, com o nosso empenho, com a nossa determinação, com energia, né? Para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Para estarmos quando as coisas melhorarem, né, estarmos reunidos na casa do Senhor, né, em comunhão, para podermos fazer os nossos Tendal Fest, para podermos fazer a obra do Senhor, termos os encontros com Deus e todo mundo trabalhando, servindo de coração. Porque é aí que nós realmente nós demonstramos ao Senhor que realmente nós desejamos estar com Ele, que nós desejamos fazer a vontade dEle e viver para Ele. Nós temos que dar um amor total para Deus, né? Só que, infelizmente, né, tantas coisas acontecem aqui nesse mundo onde nós estamos que podem nos distrair, né? Como eu falei, tantas coisas aqui do mundo que a gente pode encher a nossa mente e isso nos impede de conhecer mais o Senhor, né? De ter mais essa intimidade. E muitas vezes a gente pode pensar, mas o que me separa de Deus é o pecado. Realmente, o pecado nos separa de Deus. A gente não consegue ter uma comunhão com o Senhor se nós vivemos em pecado. Mas ainda assim existem coisas nesse mundo que são bênção, né? São presentes de Deus para nossas vidas e podem servir como distração, né? Nesse momento, né? Nessa busca ao Senhor. E a gente precisa realmente ter os nossos olhos bem abertos para essas situações, né? Porque mesmo uma situação, né, de que eu estou orando ao Senhor e pedindo, por exemplo, por um emprego, e Deus vai e abre uma porta de emprego para mim. E à medida que eu começo a trabalhar, eu começo a dedicar menos tempo ao Senhor, eu começo a me preocupar unicamente com as coisas do trabalho, eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar, então não me preocupo em evangelizar os meus colegas, não me preocupo em realmente ser luz naquele lugar, né? Então o trabalho começa a ofuscar, né, o nosso caminho, nossa busca pelo Senhor. E mesmo sendo uma bênção de Deus, mesmo Deus abrindo essa porta, isso pode nos distanciar do Senhor se a gente não tomar cuidado. Um outro ponto, né, que também a gente precisa estar atento é com propriedades, né? Às vezes a gente tem sonhado com uma casa, né? Os jovens pensam em se casar, né? Ou mesmo marido e mulher que já estão há um tempo juntos e decidem mudar de casa, comprar uma casa maior, né? Ou sair do aluguel. Muitas vezes, né? Deus realmente nos abençoa, nos ajuda, né? Nesse sonho. E por muitos e muito tempo a gente pode ter orado falando: Deus, se você me der uma casa maior, eu vou abrir uma célula na minha casa, eu vou cuidar de vidas, eu vou ganhar vidas. E quando Deus nos presenteia, mesmo sendo uma bênção,
muitas vezes a gente fica mais preocupado em limpar a casa, em deixar a casa arrumada, mas sem receber visita, sem ganhar vidas para o Senhor, sem usar ela para os fins que Deus desejaria, né? Então, novamente, isso se torna uma distração no nosso coração. E por um terceiro ponto, né, que a gente precisa tomar cuidado, é nos nossos relacionamentos, né? Namoro, em casamento ou mesmo em amizades, né? Também, né, o casamento é bênção, né? É a união de duas pessoas que o Senhor, né, desejou assim, né, quando criou homem e mulher. Mas se a gente começa a colocar a nossa esposa, o nosso marido, né, acima do Senhor, né, acima da nossa busca pelo Senhor, acima da nossa intimidade com o Senhor, né, colocamos um amor a Ele, né, ao nosso Pai, acima do amor que nós temos por Deus, isso também se torna uma distração. E isso nos impede de termos um relacionamento verdadeiro com Ele, ouvi-lo verdadeiramente, né, e deixar com que Ele nos conduza. Então, a palavra, né, até que nada mais importe, é realmente de que nada pode assumir o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode ser o foco ou o centro das nossas orações, da nossa atenção, a não ser Deus, né? As nossas orações, lógico, a gente precisa orar pelos irmãos, a gente tem que orar pelos perdidos e sempre desejando fazer a vontade de Deus, mas nunca colocando a nossa vontade própria e apenas egoísta às vezes, né, acima de tudo. Deus tem que ser o foco. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus é aquele que realmente os nossos louvores, a nossa comunhão, o nosso amor realmente devem ser direcionados. Porque sem Ele nós não seríamos nada. Sem Ele nós não estaríamos aqui reunidos, sem Ele nós não teríamos a salvação, sem Ele nós estaríamos realmente fadados ao inferno. Mas Deus é misericordioso, Deus nos ama e entregou o seu Filho por cada um de nós. Então, o que nós podemos fazer pelo Senhor é retribuir todo esse amor e colocar Ele no lugar que Ele merece estar, que é no centro da nossa vida, no centro do nosso coração e o foco do nosso viver. Então, nessa noite, realmente, eu convido todos a refletirem, né, sobre as nossas vidas, a trazerem à tona realmente como está a nossa vida junto ao Senhor, como está a nossa busca ao Senhor, se existem distrações, mesmo coisas lícitas, né? Coisas que o Senhor nos abençoou, que estejam nos distanciando dele, e que a gente possa voltar à essência do primeiro amor, de realmente buscar Ele e servir a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Que Deus realmente possa falar conosco nessa noite. Amém?